Cemitério dos Alemães. Em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, mundialmente conhecida por ser a capital mundial das pedras preciosas. Lá, os alemães foram os primeiros a chegar na região para exploração das pedras. Quando chegaram, ali vivia uma tribo indígena que foi a ferramenta para os que vinham de fora encontrar a fonte das pedras preciosas. Com o tempo, imigrantes de todos os lugares do mundo se instalaram na região à procura das pedras, mas o domínio era dos alemães. Na cidade existem praças, igrejas e cemitérios construídos e nomeados por alemães. No alto de um morro, os alemães construíram um cemitério, de porte médio, apenas uma quadra, destinado apenas às famílias alemãs e principalmente, ali estão enterrados muitos que lutaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. É um cemitério relativamente pequeno, sombrio e bastante arborizado. Certo dia, 5 jovens que sempre se encontravam no centro da cidade, em uma praça grande e arborizada, onde todos poderiam se encontrar facilmente, sendo ali um ponto onde muitos frequentavam, e dali partiam para algum lugar específico, para passar a noite bebendo. Em uma noite de lua cheia, numa sexta-feira, os jovens decidiram, após algumas garrafas de vinho barato, ir até o cemitério dos alemães. Ele ficava no alto de um morro e a vista era bonita, dava para ver grande parte da cidade. Era meia-noite, a lua brilhava radiante iluminando a escuridão da noite, abrindo caminho para que os jovens adentrassem ao cemitério. O muro era alto, mas não tão alto para impedir que os jovens dessem um jeito de entrar. Havia um vigia, mas o local combinado para a entrada era do lado oposto e geralmente vigia de cemitério não verifica qualquer barulho. Muitos deles têm medo e estão ali apenas porque precisam do salário. Os jovens adentraram o cemitério. Ao colocarem os pés no local sentiram o clima mudar. Lá dentro parecia mais frio. Na verdade fazia frio e era uma noite quente. Mas, apesar da observação, os jovens queriam aventura e estavam ali para beber, jogar conversa fora e explorar o local. Um dos jovens observou que todas as tumbas eram pretas e as raízes das árvores pareciam adentrar as tumbas e abraçá-las de forma como se estivessem conectadas aos que ali descansavam seus ossos. Caminhou até uma delas e deitou-se sobre a tumba e pôs-se a observar a lua enquanto seus amigos, de canto, conversavam e se embriagavam. Resolveu então acender um baseado, para que aquele momento fosse eternizado em sua memória. Ele sentia algo a mais naquele cemitério, uma energia muito forte que o atraía para dentro das tumbas. Ali, deitado, permaneceu até que sentiu que as raízes das árvores pareciam se movimentar entre as tumbas. Por um momento achou que fosse algum efeito da bebida misturado com a maconha, mas o chão começou a tremer e todos sentiram. Já não era só algo que poderia estar vindo de sua mente. Eles olharam um para os outros, sem entender o que estava acontecendo e de repente, um vento forte varreu o cemitério, levantando todas as folhas secas. De fundo haviam passos como numa marcha para a guerra que ia ficando cada vez mais forte, como se estivessem marchando na direção deles. Na nuvem de folhas secas, pôde-se observar o vulto de soldados se aproximando, com o uniforme da Segunda Guerra Mundial. Uma trombeta foi ouvida. Nesse momento todos sabiam que não era uma alucinação. As raízes das árvores vinham em suas direções. Não havia dúvidas sobre o que estava acontecendo. Eram forças do além-túmulo perturbadas pela presença dos invasores em ataque iminente. Os jovens não tiveram tempo de pensar em nada além de sair correndo em direção ao muro na tentativa de fugir. Quando se deram conta já estavam deitados em suas camas em suas casas sem saber como ali haviam chegado. No dia seguinte, os jovens se encontraram novamente na casa de um deles, todos bem abatidos, como se tivessem tomado todo o estoque de álcool do mundo. Ao conversarem sobre o ocorrido, ninguém se lembrava de como havia chegado em casa, lembravam apenas de terem saltado o muro do cemitério e de terem ouvido disparos de tiros de fuzil e canhão enquanto corriam. O jovem que ficou deitado na tumba, Vitor, tentando buscar em sua mente algo que explicasse o ocorrido, começou vagamente a se lembrar de algumas coisas que parecia ter se apagado de sua mente enquanto corria para casa. Todos eles conversavam e tentavam se lembrar, mas apenas um deles estava conseguindo ver o que realmente havia acontecido. Vitor vira para os demais amigos e diz: "Seu nome é Klaus." Os demais jovens olham para ele sem entender, com cara de interrogação. Então ele diz novamente: "O nome dele é Klaus. Ele lutou na Segunda Guerra como sargento de infantaria e está procurando seu irmão Charles que desapareceu em combate." Tomados de espanto, os 4 amigos de Vitor o perguntaram se ele havia ficado louco.
Não, não estou louco, respondeu Vitor. Eu vejo em minha mente o que realmente aconteceu. Enquanto estava deitado em cima da tumba do Klaus, eu pude ver através de sua mente os horrores da guerra e talvez eu tenha sido o canal para a materialização dele e de seus soldados que buscam pelo Charles, seu irmão mais novo, desaparecido no campo de batalha. Ele quer trazer o seu irmão para perto dele, precisamos ajudá-lo. Nem pensar, responderam os 4 amigos, que estavam dispostos a esquecer o que havia acontecido e seguir com suas vidas, pois, segundo eles, há coisas que não devem ser perturbadas. Eles já haviam feito isso, e dali em diante, seguiriam em frente colocando uma pedra sobre o assunto. Atordoado, Vitor fica calado e se perde nos pensamentos novamente. Quando volta a si, seus amigos já haviam ido embora e ele estava sozinho em seu quarto, sentado em sua cama. Ele não conseguia parar de pensar no que havia visto e sentido e precisava, no fundo de seu coração, ajudar aquela alma perdida há 50 anos. Vitor é de família espírita kardecista, apesar de nunca ter se interessado pela doutrina. Havia livros suficientes em casa para que ele pudesse estudar sobre o assunto e também poderia contar com o apoio de sua tia, Helena, que era médium de um centro espírita. Vitor mal conseguiu dormir aquela noite, não conseguia parar de pensar em Klaus e seu irmão Charles e de como aquilo não era uma alucinação. O dia amanhece. É mais um dia quente naquela pequena cidade. Os cachorros latem, o barulho dos carros na rua. E Vitor ainda não tinha conseguido pregar os olhos. Apesar de não ter dormido, ele não sentia seu corpo cansado. Decidiu então que faria uma nova visita ao cemitério e procuraria na tumba de Klaus alguma explicação ou até mesmo algum vestígio da família. Vitor, então, levanta e caminha até o banheiro para escovar os dentes e jogar água no rosto. Abre o armário onde ficavam as escovas. Era um armário pequeno, antigo, com um espelho na parte frontal. Ao fechar a porta do armário, pelo espelho, ele vê Klaus de pé, atrás dele. Assustado, vira-se rapidamente e não tinha ninguém atrás dele. Aquela visão no espelho deixou o jovem ainda mais atordoado. Saiu do banheiro, vestiu-se com as primeiras peças de roupa que encontrou, sem tomar café da manhã e sem terminar de escovar os dentes. Saiu de casa sem mal dar bom dia a seus pais, pegou a bicicleta e foi até o cemitério. Chegando lá, o porteiro estava na entrada do cemitério, esperando o funcionário do turno do dia para substituí-lo. Então, Vitor o chama até o portão, que ainda estava fechado para a visita. Senhor, por favor, pode vir até aqui? Perguntou Vitor. O porteiro caminhou em sua direção, eram poucos passos. Mas ele veio bem devagar, sem entender o que aquele jovem fazia ali tão cedo. O cemitério ainda não está aberto. O que você quer? Está drogado, disse o porteiro. Não, não estou drogado. Apenas desejo algumas informações sobre uma pessoa que aí está enterrada, disse Vitor. Não posso fornecer-lhe informações sobre as pessoas que aqui estão enterradas. Sou apenas o porteiro. Se quiser visitar quem você procura, o cemitério abre às 9 horas da manhã. Falta um tempo. Por que não volta para casa e retorna em algumas horas? Respondeu o porteiro. Então Vitor agradeceu o homem. Sentou-se na calçada e esperou até que o cemitério abrisse as portas. 2 horas após, um barulho de portão de ferro, pesado, que arrastava no chão despertou a atenção de Vitor. Era o cemitério abrindo. Vitor entrou, deixou a bicicleta presa próxima à área de velório que ficava próximo à entrada, e foi caminhando em direção ao lado por onde tinham adentrado. Era um cemitério de médio porte, e a caminhada não demorou muito até que Vitor alcançasse a tumba de Klaus. Observou primeiro a foto na lápide, e era exatamente quem ele havia visto, um homem fardado, olhos claros, semblante forte como um general de guerra. Klaus havia nascido no Brasil em 1924, filho de pais alemães, morreu em combate junto às Forças Armadas Brasileiras em 1944. Vitor então, decide olhar as tumbas em volta e percebe que ao lado estava a tumba dos pais de Klaus. O sobrenome era o mesmo, falecidos de causas naturais 5 anos após a morte de Klaus e o desaparecimento de seu irmão, Charles. O jovem percebe que talvez não houvesse ninguém vivo na família de Klaus para entender melhor a história dos irmãos. Vitor escuta uma conversa vindo da mesma região do cemitério em que estavam. Ao olhar para ver de onde estava vindo aquela conversa, Vitor vê 2 senhoras de idade avançada colocando flores em um túmulo.
Um dos coveiros do cemitério as auxiliava. Vitor logo pensou, ali era um cemitério de alemães e que talvez elas soubessem de algo que poderia auxiliá-lo em sua busca, então caminhou até elas. Senhoras, bom dia. Por favor, por acaso vocês sabem algo da família do soldado Klaus que está enterrado a algumas quadras daqui? Perguntou Vitor. O coveiro olhou com olhar de reprovação, por estar mal vestido. Entendeu que Vitor poderia ser um viciado que estava no cemitério para incomodar as pessoas e então ele disse: ela não conhece ninguém, agora retire-se do cemitério, por favor. Você está incomodando as pessoas. Não, de forma alguma. Ele não nos incomoda. Vou responder à pergunta dele. Disse uma das senhoras. O coveiro, sem graça, pediu desculpas e pôs-se a trabalhar nas flores das tumbas. Eu não os conheci, mas sei quem conheceu e talvez possa auxiliá-lo em sua procura. Você é algum parente distante? Indagou a senhora, com semblante calmo e materno. Não, não sou parente, é para um trabalho de escola. Estou escrevendo sobre os soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial e que aqui estão enterrados e o Klaus é um deles. Respondeu Vitor, desajeitado e gaguejando, como quem não sabe o que dizer. Que maravilha! É sempre bom homenagear aqueles que já partiram. Bem, eu tenho uma amiga que mora aqui perto, na verdade muito mais perto que você imagina. Ela se mudou recentemente para uma das poucas casas que tem próximo a esse cemitério. É uma casa simples, com uma goiabeira na porta, o portão é cinza. Não tem como errar, o nome dela é Sola. Vá até lá e diz que Teresa, irmã de Cláudia, te deu o endereço e diz a ela o que busca. Ela é uma excelente pessoa e vai ajudá-lo, com certeza. Disse a senhora. Vitor agradeceu pela gentileza das senhoras e sem perder tempo, correu até a casa da mulher que poderia clarear seu caminho. Na ânsia por informações, esqueceu sua bicicleta no cemitério, quando se deu conta já estava de frente à casa com a goiabeira na porta. A casa estava localizada bem próxima ao muro onde eles haviam pulado no dia do acontecido. Por um minuto Vitor teve receio de que alguém ali pudesse reconhecê-lo caso tivesse visto algo. Mas a precisão em obter informações era maior que seu receio, então resolveu tocar a campainha e esperar. Pouco tempo depois, Vitor ouve passos no quintal, e uma voz que aparentava ser de uma mulher de idade avançada pergunta: quem é? Então Vitor responde: estou aqui para ver a Sola. As irmãs Teresa e Cláudia me deram o endereço. Preciso fazer algumas perguntas sobre o soldado Klaus e sua família que está enterrada aqui no cemitério dos alemães. Houve silêncio e Vitor ficou sem entender se seria atendido ou não, mas algum tempo depois, o portão se abre e o jovem se depara com uma senhora que, utilizando-se de uma bengala para se apoiar, com voz cansada que diz: por que você quer informações sobre eles? É parente. Nesse momento, Vitor se deu conta que estava diante de uma pessoa estranha, pedindo informações de alguém que ele não tinha ideia de quem era. Estremeceu, suando frio e gaguejando, reuniu forças para responder: não, não sou parente. É para um trabalho de escola, estou escrevendo sobre veteranos de guerra. Pois não deveria. Respondeu a mulher, como se soubesse de algo que não queria contar, fechando o portão de forma agressiva, deixando Vitor sem respostas e ainda mais confuso. Vitor retornou ao cemitério para buscar sua bicicleta, e pensou em dar mais uma volta pelo cemitério. Talvez as irmãs Teresa e Cláudia ainda estivessem por lá. Mas o que ele viu foi algo muito mais espantador. O túmulo que a Teresa colocava flores era de sua irmã Cláudia que a acompanhava minutos antes, e Teresa podia vê-la com clareza. Talvez o coveiro soubesse de algo e por isso não queria que Vitor se aproximasse. O tempo passava e quanto mais Vitor buscava por respostas, mais confusa toda aquela situação ficava em sua cabeça. Correu até o salão de velório para encontrar alguém da administração do cemitério para perguntar quem era o coveiro do dia. Vitor pensou que ele pudesse saber mais do que realmente parecia. Ao caminhar entre as salas de velório, naquele dia haveria apenas um. O corpo já havia chegado, mas não havia nenhum parente ainda. Um senhor de idade, na casa dos 90 anos, sentado ao fundo, sozinho, em um banco no fim do corredor, o chamou a atenção de Vitor, que caminhou até ele e disse: Senhor, pode me informar se um coveiro passou por aqui por agora?
O senhor lentamente olhou em seus olhos, com um profundo vazio e disse: Eu estou aqui há pouco tempo, e já vi mais coisas estranhas que você possa imaginar. Acho que não tomei meus remédios novamente, não sei como vim parar aqui. Algumas pessoas entraram e saíram e insistem em me ignorar, é como se eu não estivesse aqui. Vitor, sem entender bem os sentimentos do velho, agradeceu e continuou a andar pela sala de velório em direção à saída quando por acaso olhou para a sala onde haveria um velório e para sua surpresa, o senhor com quem havia pego informações há pouco estava deitado nele. Assustado, Vitor olha para trás e avista o velho saindo pelo fundo do velório. Alguém o conduzia. Parecia um enfermeiro. Vitor correu até o senhor, mas quando chegou à saída, o velho e o enfermeiro haviam desaparecido. As coisas estavam tomando um rumo inesperado e Vitor começava a sentir-se cansado daquela procura. Onde quer que ele olhasse, ao invés de respostas, ele encontrava mais enigmas. Saindo do cemitério, Vitor sentia que estava sendo observado. Vultos por todos os lados começaram a segui-lo. Então ele acelerou as pedaladas e correu o máximo que pôde para bem longe do cemitério. Voltou para seu lar onde poderia confidenciar suas experiências recentes com sua tia, médium, alguém que poderia realmente ajudá-lo. A procura pelo desconhecido poderia ser perigosa sem um acompanhamento. A essa altura, já era hora do almoço, sua tia estava em casa e ele poderia conversar com ela abertamente sobre o problema que trazia. Só havia Vitor e sua tia na cozinha, seus pais estavam na sala assistindo TV. E então, antes que Vitor pudesse falar, sua tia disse com voz de brincadeira: Convide seu amigo para sentar-se à mesa conosco. Vitor, assustado, arregalou os olhos e disse: Que amigo? Esse que está em pé atrás de você. Respondeu sua tia, olhando para Klaus, que estava o tempo todo com Vitor. Ora ele via, ora não. Então Vitor se abre com sua tia e explica todo o problema, começando pela visita ao cemitério na noite anterior e sua visita naquela manhã onde havia conversado com pessoas que pareciam não estar lá de fato. Então sua tia sentou-se à mesa, colocou a mão sobre a mão de Vitor e disse: Você está desenvolvendo sua mediunidade rápido demais, não deve se aventurar nesses locais sem preparo. Os espíritos que vivem por ali podem ser perigosos. Eles trazem todo tipo de problemas não resolvidos e se perceberem que você pode vê-los, irão te perseguir em busca de ajuda, pois você emana energia como a deles e os atrai. Você e seu novo amigo, Klaus, vão me acompanhar em uma sessão mediúnica no centro hoje, às 17 horas e vamos ver o que podemos fazer para ajudar seu novo amigo. Vitor sentiu-se aliviado. Viu-se com um enorme problema em mãos e que achou que poderia resolver, mas não tinha a menor ideia de como fazê-lo e poderia se colocar em perigo real. As horas passavam devagar, o dia parecia se arrastar. Vitor não via a hora de participar da reunião com esperança de descobrir algo sobre o paradeiro do irmão de Klaus. Mal sabia ele que o que aconteceria seria algo surpreendente e revelador. Às 17 horas, estavam todos os médios do grupo reunidos numa sala especial, e lá, Vitor sentou-se à mesa como um deles. Iniciaram com uma oração, pedindo pela alma de Klaus, por sua paz, requisitando sua presença, para que falasse sobre os laços que o prendem na terra por tantos anos. A tia de Vitor abaixou a cabeça, respirou fundo e com uma voz masculina disse: É o Klaus que vos fala. Estou acompanhando este jovem rapaz faz algum tempo, não sei ao certo pois onde eu estou o tempo parece ser irreal, não há nada lá. Estou à procura de meu irmão Charles mas não consigo encontrar em lugar algum. Dizem que morreu em batalha, mas se ele morreu, deveria estar comigo agora. Eu não entendo. Klaus continuou murmurando, se lamentando de seus feitos na guerra, com profundo arrependimento e saudades de seu irmão mais jovem, quando um dos médios interrompeu Klaus e disse, com um sorriso no rosto: Klaus, meu irmão, não se culpe tanto, procure o perdão de Deus e encontrará a luz. Há alguém aqui que deseja vê-lo. Uma energia de paz e um cheiro de rosas tomou conta daquela sala, uma luz forte iluminou o ambiente, e uma voz ecoou na sala. Klaus, meu irmão. Sou eu, Charles. Venha comigo, contarei onde eu estive, e nossos pais nos esperam. Klaus não disse nada, apenas chorava como uma criança. Aquela energia tomou a todos na sala. Os médios começaram a orar pelos irmãos e gradativamente a luz foi se apagando até sumir por completo.
Klaus havia encontrado a paz, estava agora liberto das pendências terrenas. Mas uma coisa intrigava Vitor. Por que a mulher indicada pela Teresa e sua irmã desencarnada Cláudia ficou tão brava quando ele perguntou sobre o Klaus e sua família? Naquela noite, Vitor, aproveitando-se da boa energia recebida na sala dos médios, voltou para casa sonolento, chegando e indo direto para a cama, sem mesmo jantar. Acordou 12 horas depois com lágrimas nos olhos. Klaus o visitou durante o sono por meio dos sonhos, agradeceu-lhe pela ajuda. Vitor pôde conhecer o irmão Charles e de alguma forma, Vitor acordou com a sensação de que nunca mais deveria procurar a Soula. Talvez não se lembrasse de algo que os irmãos lhe contaram.